Boa noite, turma do terceiro período, tudo bem com vocês? Turma, hoje eu vou dar continuidade nas doenças comuns da infância, tá? Vou falar sobre desidratação, sobre as diarreia, tudo que agrava a criança que pode causar desidratação, tá bom? Desidratação grave, gente, é uma doença, né, que infelizmente é potencialmente grave no Brasil. Como eu mandei um vídeo para vocês falando sobre as condições sanitárias do Brasil, então isso é muito comum de apresentar desidratação no Brasil devido à condição financeira das pessoas, qualidade de vida que não é tão boa, né? Então, o que que pode acontecer, né, com a desidratação? É uma perda, né, de água, sais minerais, líquidos orgânicos no corpo, a ponto de impedir que realize suas funções normais. Isso, gente, é a desidratação grave, tá? Geralmente, crianças pequenas, elas tendem a desidratar com muita facilidade. Infelizmente, as crianças não é como o adulto, né, gente? Que a gente consegue inserir líquido. A conscientização da criança não é a mesma do adulto. Então, os pais têm que ficar atentos. Se os pais não ficarem atentos, às vezes apresenta diarreia, apresenta vômito e os pais não inserem o líquido ou levam para hospitais, então pode estar chegando ao quadro de desidratação grave, tá? Geralmente as crianças ficam desidratadas porque perde muito líquido, né? Não consegue repor a quantidade suficiente, que é o déficit de eletrólito, sódio, potássio, que é aquilo que o organismo nosso precisa, tá? Pode perder através de quê? De febre, né? Suor, decorrente do calor excessivo, vômitos e diarreias. São as perdas mais comuns de acontecer nas criancinhas, de perder, né, peso, de começar a desidratar, tá bom? Então é muito importante ficar atento a esses sinais. Quais são os sinais e sintomas, gente, de desidratação? Tem até uma foto aí que mostra bem claro do lado aí, tem o fundo do olho da criança, né, que você vê que tá aquele olho fundo, a moleira fica afundada, a pele fica um pouco acinzentada. Aqui embaixo a gente vê que a boca da criança fica com aquela pele seca. Prega na região da pele, quando você pega na criança, você consegue fazer aquela prega. Os olhos escovados e sem brilho, a ausência de lágrimas. Geralmente essa criança chora, mas não sai lágrimas. Os lábios ressecados, a língua fica esbranquiçada e grossa. O pulso fraco, tá, gente? Desidratação grave pode apresentar o pulso fraco, às vezes não pode estar cheio, quando você avalia o pulso, tá aquele pulso bem fraquinho. Pouca urina ou escura. Por que apresenta pouca urina? Que não tá tomando líquido. O que filtra é os rins, né? Joga para bexiga para eliminar. Se não está tomando líquido, se está desidratado, o rins não vai estar filtrando e a urina vai estar muito concentrada, tá? Então, é muito comum, um dos sinais mais comuns de desidratação é a urina ficar muito escura e pouca, tá? É muito comum isso acontecer. A perda, né, de 3 a 9% do peso corporal. A criança, ela perde peso com muita facilidade, então tem que ficar atento a isso. Começou a apresentar perda de peso, gente, na criança, tem que avaliar, por quê? Pode estar uns sinais de desidratação, pode estar perdendo peso com muita frequência, isso é ruim para a criança, né? A elasticidade da pele diminui, prega cutânea, como eu falei com vocês, quando vocês pegam na criança e a prega cutânea diminuiu, isso é sinal de desidratação. Você faz aquela prega grossa, né? Você pode pegar na barriguinha assim, faz aquela prega grossa, tá bom? Com relação à avaliação de grau de desidratação, que tem um quadro, gente, que fala sobre o grau, né? Tem desde o grau leve, do moderado ao grave. Geralmente o que é avaliado? A perda de peso, o aspecto da criança, né? Como que tá essa criança, a elasticidade da pele, que é a prega cutânea, o estado das mucosas,
os olhos, as fontanelas e pulsos e a diurese. Gente, aí quando tá em grau leve, né? Geralmente a perda de peso é menos de 5%, o aspecto da criança é alerta, sinais de prega discreto, né? Você não tem aquela prega grossa, as mucosas tá normal, ligeiramente seca, tá bom? Geralmente o normal, né? Um pouco funda os olhos, você não vê aquela. Não fica tão fundo, mas é porque tá em grau leve ainda, tá? Normal ou ligeiramente diminuída, que é a diurese, a urina da criança, tá? Já no moderado, pode perder de 5 a 10% do peso, a pele fica irritada, né? E geralmente a criança fica muito irritada e com sede, tá? Os sinais de prega presente, já começa a apresentar aqueles sinais de prega. A mucosa, né? Seca ou pouco úmida, com saliva espessa. Os olhos ficam fundos. A fontanela fica funda. O pulso, né? Fica com presente. O pulso fica presente, porém mais fraco, né? Pode ter até cardia, isso é muito comum da moderada, tá? Diurese diminuída. Por que da diminuída? Se você não está ingerindo líquido, foi o que eu expliquei para vocês. O rins não está filtrando, não está mandando para a bexiga e a urina está saindo muito concentrada, tá? Já a grave, gente, já é o nível 3, perde mais do que 10% do peso. O aspecto da criança, ela fica deprimida, comatosa, né? Incapaz de mamar, pele fria, fica indisposta. A elasticidade da pele, sinal de prega presente muito acentuado, você consegue ver aquela prega muito acentuada. O estado da mucosa, mucosa muito seca, ressecada, trincando a pele. Os olhos muito fundos, choro sem lágrimas, tá? O pulso já tá um pouco ausente ou às vezes é muito fino, tá? Diurese, escassa ou ausente. Gente, isso aqui é um quadro para avaliação do nível 1, 2 e 3. Mas o profissional de saúde ele tem que ter conhecimento que quando ele perceber no nível 1, já está orientando os pais, está levando no posto de saúde ou no hospital para estar dando início à hidratação dessa criança, tá? E geralmente a hidratação é feita através de soro fisiológico na veia. Às vezes só a água em casa não vai ser o suficiente. Por quê? Se a criança estiver vomitando, se você ofertar líquidos, ela vai voltar o líquido todo. Se for na fase leve, uma água de coco já ajuda, né? Mas tem que estar sempre atento porque a desidratação ela pode progredir com muita rapidez. Aqui, gente, fala sobre a reposição de hídricas no domicílio, né? O que pode ser orientado para essa mãe estar fazendo no domicílio? É importante, gente, orientando com relação ao soro caseiro, tá? Deve ser dissolvido um conteúdo de um envelope em 1 litro de água. Importante que mantenha, gente, rigorosamente a quantidade da água, dos compostos, tá? Pois o caso contrário pode romper o equilíbrio do sódio e da glicose, então tem que estar atento sobre isso, tá? A água em que se dissolver os sais deve estar na temperatura entre 20 e 30 graus. Não se deve ministrar água ou soro gelado, pois o tempo de esvaziamento gástrico, gente, é bem maior e pode causar vômito. Então, para evitar que aconteça vômito, não pode ser na temperatura gelada, não, tá? Porque a gente está precisando de melhorar essa criança, não estimular um quadro de vômito, né? O soro, depois de preparado, ele deve ficar em temperatura mais ou menos por 24 horas em temperatura ambiente, tá? Passou de 24 horas, tem que jogar fora. E em temperatura ambiente, uma jarra e pode estar fornecendo para essa criança. Após esse período, não deve ser utilizado, tá? Caso seja necessário, tem que preparar outra solução. Tem que desprezar aquela e preparar outra. Como que deve ser usado? O soro pode ser dado em uma madeira, ou no copo, ou colher de chá, de acordo com a aceitação da criança e o costume, tá?
Inclusive, se a criança não aceitar a mamadeira, né? O conveniente é usar a própria mamadeira da criança. Por exemplo, se a mãe levou a mamadeira e lá no hospital tem a mamadeira do hospital e a criança não está aceitando, pode estar fornecendo na mamadeira que veio de casa, tá bom? Não tem problema nenhum, desde que esteja lavada de forma adequada, tá? Se a criança está mamando no peito, deve usar o copo ou a colher de chá, tá? Para não inserir mamadeira, porque se você inserir mamadeira também numa criança pequenininha, ela não vai querer pegar o peito depois, tá? O tempo mínimo entre cada tomada será de aproximadamente 20 minutos, que é o tempo estimado do esvaziamento gástrico. Quer dizer o quê? De 20 em 20 minutos, né, tem que estar dando uma nova quantidade, né? Nos intervalos, a criança tem, assim, tiver sede, pode estar fornecendo água, tá? Não em grande quantidade, deve ser uma quantidade menor, porque senão pode estimular o vômito, né? E também o aumento do volume do abdômen, distensão abdominal. Então, tem que ser fornecido numa quantidade adequada, tá? Se o paciente vomitar, deve esperar 15 minutos e oferecer novamente, tá? A reidratação oral, descontando do cálculo inicial o volume vomitado. Quer dizer o quê? Você vai fazer o cálculo, se ela vomitou lá mais ou menos uns 200 ml, você vai estar realizando descontando essa quantidade e dando novamente, tá bom? O que deve ser orientado pela enfermagem, gente, com a criança com desidratação? Controle de ingestão hídrica, tá? Deve avaliar tanto a urina que está sendo excretada, as fezes, os vômitos, a sudorese. Geralmente tem que pesar a fralda, tá, gente? Quando a criancinha é menor e não consegue fazer o controle. 1 grama de fralda úmida equivale a 1 ml de urina. Então, se for bebê até 1 ano que usa fralda, deve pesar. Avaliar sinais vitais como temperatura, né? Se está baixa, se está elevada. Dependendo do grau da desidratação, pode apresentar taquicardia, o pulso pode ficar, a pessoa pode ficar taquipneico, taquicardia, né? Avaliar as mucosas, se está desidratada, se a coloração está pálida. Avaliar a umidade da mucosa, a coloração, a presença de consistência das secreções, se a secreção está muito sólida, se for fezes, porque quando não tem presença de água, as fezes ficam muito sólidas. E a urina tem a tendência de ficar muito amarelada, tá? Muito sedimentada. Avaliar a fontanela, né, do lactente, se está deprimida, se está mole, se está normal, para ver os sinais de desidratação, conforme aquela tabela que a gente passou. Acompanhar alterações sensoriais, né, presença de sede, respiração, ataque cardíaco, pressão arterial, hipotensão. Por quê? Gente, devido à desidratação, pode ficar com taquipneia e também a hipotensão. Então, os sinais vitais no momento da avaliação, você vai conseguir fazer essa avaliação se teve aumento, se diminuiu, né? Administrar a medicação conforme a prescrição do médico, porque geralmente em casos de desidratação grave, o médico prescreve medicação, tem que manter um controle rigoroso, tá? E os pais devem acompanhar isso de forma bem rigorosa. Gente, então falando sobre a desidratação, o que é muito importante, tá? Vocês tomarem cuidado logo no início. Começou a perceber que essa criança tá com sinais de desidratação, já logo insere líquido, pede para o médico prescrever um soro fisiológico endovenoso para reposição de líquido. Se caso for um local que não tiver médico, encaminha para o hospital para evitar de casos de óbito, tá, gente? Geralmente pode apresentar, gente, a desidratação por falta de fornecer líquido para essa criança. A criança brinca muito, né? A tendência é ela ficar ali naquela brincadeira e esquecer de tomar líquido. Então, os pais têm que estar sempre atentos sobre isso, a estimular a ingestão hídrica, tá bom? Porque a desidratação, ela mata, gente. No Brasil, é muito comum ter óbito infantil devido à desidratação, tá bom? Conforme eu mostrei aquele vídeo para vocês da diarreia,
a desidratação ainda é muito mais grave. Por quê? A diarreia é o episódio inicial, né? Que pode acontecer devido a uma infecção intestinal ou devido à água contaminada, vários outros alimento contaminado, mamadeira contaminada. E a desidratação é a consequência, né, disso. Por quê? Se ela tem diarreia, ela está perdendo eletrólito, líquidos, está tendo vômito, também está perdendo líquidos. Então, é muito comum em comunidade carente apresentar esse quadro grave de desidratação, tá bom? Gente, eu vou deixar postada a aula, espero que vocês acompanhem, tá? E não deixe de assistir as outras, tá bom? Porque uma é complementando a outra. Boa noite. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes